Olá pessoal, e aí pessoal, estamos aqui para falar do capítulo 1, População Mundial. Mas para falar desse conteúdo é necessário que a gente entenda alguns conceitos sobre população. Por exemplo, devemos saber que existem dois tipos de população. A população absoluta, que é aquela que corresponde ao total, ao número geral de habitantes que vivem em um determinado lugar. Por exemplo, no caso do Brasil, são 209 milhões de pessoas que vivem no Brasil. Essa é a população absoluta do Brasil. Essa população absoluta ela vai me dizer se um país ele é muito populoso ou é pouco populoso. Os mais populosos do mundo, China, Índia, Indonésia, Bangladesh, Brasil, Estados Unidos, esses estão entre os 10 mais populosos do mundo. Então, quando um país ele tem uma grande população total, geral, chamamos de população absoluta. Temos também países onde a população é pequena, nós dizemos que é um país não populoso, como por exemplo o Vaticano, que só tem cerca de 2.000 habitantes, a maioria padres, bispos, né? Então, este é o primeiro conceito, saber que existem dois tipos de população. A população absoluta, que vai me dizer se um país é populoso ou não populoso. No caso dos populosos, China, Índia, Indonésia, Estados Unidos, Brasil, Bangladesh são muito populosos. Já o Vaticano é pouco populoso. Mônaco também, com seus 32.000 habitantes, também é pouco populoso. Temos aqui também o segundo conceito, que é o segundo tipo de população que pode existir no mundo, que é a população relativa, que nós chamamos de densidade demográfica. Ou seja, relativa porque vai depender do total de habitantes que tem no país e vai depender também do tamanho daquele país. A população relativa, ela também é chamada de densidade demográfica, ela vai me dizer se um país ou um lugar ou uma região, ela é densamente povoada ou não é densamente povoada. Ou seja, ela vai me dizer se um lugar ele é povoado ou não povoado. Tá aqui um exemplo, Mônaco, com seus 32.000 habitantes e seus 2 quilômetros quadrados, vivem 16.000 pessoas em cada quilômetro quadrado em Mônaco. Então, Mônaco não é populoso, não é muito populoso, mas é muito povoado. Temos Singapura, com seus 6.000 habitantes por quilômetro quadrado, também é muito populoso, muito povoado, mas não é muito populoso, certo? Então, a densidade demográfica ela vai me dizer se em um lugar vivem muitos habitantes por quilômetro quadrado ou não. Ela vai me dizer se um país ele é povoado ou não é povoado, certo? Vamos continuar aqui mais alguns conceitos. Superpovoamento é quando um país ou um lugar é superpovoado, como Bangladesh, por exemplo, são 1.266 pessoas por quilômetro quadrado. Entender o que é um censo ou um recenseamento, que agora vai ter em 2021. Censo ou recenseamento significa a contagem da população, contar quantos habitantes vivem em um determinado lugar. Precisamos entender o que é taxa de natalidade e taxa de mortalidade, porque diminuindo esta por esta, nós vamos ter o crescimento vegetativo, que na geografia usamos só a sigla CV, crescimento vegetativo, ou seja, pegamos o número de crianças que nasceram num grupo de cada 1.000 e pegamos as crianças que morreram num grupo de cada 1.000, a diferença que sair disso aqui nós vamos chamar de crescimento vegetativo ou crescimento populacional. Aqui eu dei um exemplo bem claro. O Brasil, com 209 milhões de pessoas, de habitantes, é muito populoso, porém, quando eu divido esses 209 milhões de habitantes pelos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do Brasil, que é a área, nós só vamos encontrar 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil é um exemplo de um país populoso, mas que não é povoado, é pouco povoado. Temos Bangladesh, que é populoso, tem 164 milhões de habitantes,
uma população absoluta, e quando divide os 164 milhões de habitantes pelo território, o tamanho de Bangladesh, vamos encontrar 1.266 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós podemos ter casos de países muito populosos, como o Brasil, mas por ser grande demais, quando vamos dividir essa população pelo tamanho do Brasil, só vamos encontrar 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a população absoluta é aquela geral e a relativa é aquela por quilômetro quadrado. Uma vai me dizer se um lugar é populoso e a outra vai me dizer se um lugar é povoado. Nesse caso, eu posso afirmar que o Brasil é populoso, mas não é povoado. Posso afirmar que Bangladesh é populoso, mas e ao mesmo tempo também é muito povoado. Aqui nós temos o mapa mundi da distribuição da população mundial. Eu já vou escrever aqui para vocês que a população mundial ela está distribuída de maneira irregular pelo planeta. Basta você olhar as cores escuras, elas representam os lugares com mais pessoas, as cores claras representam lugares que são chamados de vazios populacionais, ou seja, lugares em que não vive ninguém. Então, eu estou escrevendo aqui dizendo que a população no planeta ela está distribuída de maneira irregular. E agora eu vou explicar para vocês por quê. Aqui eu fiz um círculo no mapa. Nesse círculo que vocês estão vendo aqui, vive 60% de todas as pessoas do mundo estão nesse círculo aqui. Professor, como é que chama esse círculo? Esse círculo aqui é o sul da Ásia, o sudeste da Ásia e o extremo leste da Ásia. De cada 100 pessoas do planeta, 60 estão vivendo nesta área aqui, concentrada aqui. Essas áreas em branco, como vocês estão vendo aqui, o deserto do Saara, que não vive quase ninguém, por causa do clima que é muito quente. A região central da Austrália também, que não vive ninguém por causa do clima quente. O extremo norte do Canadá, por causa do gelo, que também não vive quase ninguém. Então, nós podemos ver lugares bem escuros no mapa, com grande concentração populacional, com uma densidade demográfica muito grande, e vemos áreas no planeta em branco, que são verdadeiros vazios populacionais. O norte da Rússia, por exemplo, onde fica a Sibéria, a população relativa à densidade demográfica é muito pequena. Então, aqui está a explicação para uma resposta possível pergunta que eu fizer, por que a população no planeta está distribuída de maneira irregular. Você vai dizer porque existem lugares no planeta com grande concentração populacional, com grande densidade demográfica, e existem lugares no planeta onde não vivem ninguém, que são verdadeiros vazios demográficos ou vazios populacionais. Aqui nós podemos ver o crescimento da população mundial ao longo do tempo. Ele foi crescendo lentamente, quase que não chega a 1 bilhão de pessoas, e em 1800, no ano 1800, a população mundial chegou a 1 bilhão de pessoas. Daí para frente foi só duplicando, multiplicando, até chegarmos hoje a 7,6 bilhões de pessoas no planeta. Vejam só, gente, a população mundial, o crescimento vegetativo, ele sempre acontece. Ele pode acontecer de maneira positiva, quando a população cresce, quando morreram menos crianças do que nasceram, ou seja, nasceu mais crianças do que morreu, então o crescimento foi positivo. Ele pode ser nulo quando a mesma quantidade de crianças que nasceram foi a mesma quantidade de crianças que morreram, então é nulo. E ele pode ser negativo quando, nesse caso, morreram mais crianças do que nasceram em um determinado ano. Esse é o exemplo de alguns países da Europa, como Bulgária, Albânia, Romênia, Rússia, em que morrem mais crianças do que nascem. Não porque esses países são ruins ou não cuidam da população, ou as crianças não se alimentam. A questão é porque não nascem crianças.
as mães estão tendo menos filhos, ou nesse caso não estão nem tendo filhos, porque elas trabalham fora e o custo de vida nesses países europeus é muito alto. Então o cálculo é bem simples. Como é que eu chego no crescimento vegetativo para saber se foi positivo, nulo ou negativo? Eu pego a taxa de natalidade, basta ir no site do IBGE, por exemplo, se eu quiser saber do Brasil, vou no site do IBGE. Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade infantil. O tanto de crianças que nasceram em cada 1.000 habitantes, o número de crianças que morreram em cada 1.000 habitantes, e aí eu vou ter o resultado do crescimento vegetativo. No caso do Brasil, sempre foi positivo, sempre está aumentando a população, mas no caso da Rússia, a população da Rússia está diminuindo. A população da Bulgária está diminuindo, da Romênia. Nesse caso, não porque as pessoas vivem mal, mas porque não estão nascendo crianças para contrapor as crianças que morrem. Aqui agora nós paramos num slide onde estamos falando em transição demográfica, ou seja, estamos vivendo um período em que a população está crescendo lentamente, não tem mais aquela explosão. Nós vimos que no ano 1800 houve uma explosão demográfica, né? Nós vimos que de 1400, do ano 1400 ao ano 1800, a população ela foi crescendo a nível bem lento, bem vagarosamente, só que a partir de 1800 ocorreu uma explosão. Nós chamamos na linguagem da geografia de boom populacional, uma explosão populacional. E o que nós vamos vendo de lá para cá é que essa população parou de crescer. Aqui nós estamos vendo no século I da era cristã até o ano de 2011, né? No século I só existiam 250 milhões de pessoas. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Então nós vivemos num período chamado de transição demográfica. Veja que as taxas de natalidade que eram muito altas estão diminuindo, porque as mulheres não estão tendo mais um número de filhos grandes. E a mortalidade também está diminuindo. Então vai chegar um tempo que as taxas de natalidade vão se encontrar, vão se igualar com as taxas de mortalidade. Resumindo, o crescimento vegetativo do planeta vai ser nulo. A população vai parar de crescer, né? Vai continuar um número bem alto de gente vivendo no mundo, mas não vai crescer como lá no século XIX, a partir de 1801, que houve aquela explosão demográfica. Então, aqui é o seguinte, nós estamos vendo taxas de natalidade caindo e as de mortalidade caindo. Vai chegar um ponto em que o crescimento vegetativo vai ser zero. Nós estamos vivendo hoje num período chamado transição demográfica, porque a população mundial parou de crescer. E aqui eu vou explicar para vocês. Aqui nós temos 3 tópicos que vão explicar por que a população mundial parou de crescer. Primeiro, por causa da urbanização, da Revolução Industrial. Segundo, o aumento da escolarização, que fez com que as mulheres estudassem, pudessem trabalhar fora de casa e aí não tem tempo de ter tantos filhos. A mulher foi incorporada no mercado de trabalho, mas algumas coisas que não estão anotadas no slide, mas que você pode anotar com o que eu vou dizendo. Primeira coisa que fez com que o número de crianças diminuísse o nascimento. As mulheres estão tendo acesso a métodos anticoncepcionais, coisa que não existia há 100 anos atrás. Segundo, a mulher está participando do mercado de trabalho. Se ela está trabalhando fora de casa, ela não tem condições de ter 4, 5 filhos. Então, geralmente, a média na Europa de filhos é de 1 filho por casal, né? Então, a Europa está tendo problemas, porque não está crescendo a população. As pessoas aposentam, param de trabalhar, e como não estão nascendo mais pessoas, quem vai repor a mão de obra desses países?
Então, fatores que contribuem para a diminuição da taxa de fecundidade das mulheres, que também vai influir na taxa de natalidade. A participação maior da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar, onde as famílias estão planejando o número de filhos que querem ter, o acesso dos casais aos métodos anticoncepcionais que não tinha antes, a participação da mulher no mercado de trabalho, a mulher está trabalhando fora de casa, e por último, o custo de vida, que é alto nos países desenvolvidos, e por ser alto, não tem como criar tantos filhos. Então, como eu falei, por causa disso tudo, as pessoas se veem obrigadas a migrar de um país para outro. Principalmente a Europa precisa de mão de obra, o Canadá precisa de mão de obra para repor as pessoas que estão aposentando. E aí é onde entra o tema movimentos migratórios, ou seja, pessoas migrando de um país para o outro, saindo dos seus países de origem para viver em outros países. Tem os tipos de migrações forçadas, que são aquelas em que a pessoa sai do seu país de origem à força, como o caso dos africanos, que foram obrigados a vir em navios negreiros, navios escravistas, para aqui, para o continente americano. Temos as migrações espontâneas, que são aquelas em que as pessoas saem do seu país de origem por livre e espontânea vontade, como é o caso dos alemães, que vieram para o Brasil, dos japoneses, dos italianos, vieram trabalhar em fazendas de café no Brasil. Mas as migrações, elas têm motivos. Existem motivos que fazem as pessoas migrarem de um lugar para o outro. O primeiro motivo é o motivo político. De repente você se vê num país em que o governo não aceita você criticar, como no caso da ditadura no Brasil, várias pessoas tiveram de ir embora do Brasil por motivos políticos, porque discordavam da política que havia no Brasil. Motivos religiosos, aqui eu vou dar o exemplo de países muçulmanos que julgam mulheres que cometem adultério, por exemplo, mulheres casadas que cometem adultério, elas são punidas com a morte por apedrejamento. Muitas delas se veem obrigadas a fugir para países onde não tem esse tipo de lei. Os fenômenos da natureza são aqueles onde o clima, quente demais ou frio demais, faz a pessoa ir embora do lugar. Tem os motivos econômicos, que é quando a pessoa vai embora do seu país procurar uma vida melhor em outro país. O motivo social, que também é parecido com o econômico, melhorar de vida, ganhar uma posição social. Os motivos étnicos, de repente você é muçulmano, mora num país em que trata mal os muçulmanos, ou num país onde você é indígena, pertence à etnia indígena que não é bem tratada. Culturais, a maneira de se vestir, a maneira de... Nós temos países aí no Oriente Médio onde a pessoa que se declara homossexual, ela é às vezes condenada à morte, pena de morte se ela se declarar homossexual. Tem o efeito também psicológico que faz as pessoas migrarem de um lugar para outro. Nesse caso de migrações religiosas, nós vamos falar... Tem até um exercício que eu passei para vocês na rotina, para vocês pesquisarem sobre a jovem Malala Yousafzai, que teve que fugir do Paquistão. Ela foi fuzilada na cabeça e no peito, simplesmente porque ela era mulher, aos 10 anos de idade, e ela estava indo para a escola. E no Paquistão as mulheres são proibidas de trabalhar e de estudar. Por lei, elas são proibidas de trabalhar e estudar. E a jovem Malala Yousafzai, ela ia todos os dias para a escola e ainda incentivava as amiguinhas a ir junto com ela. E em uma dessas idas para a escola, os terroristas atiraram nela, ela escapou, hoje mora no Reino Unido e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Primeiro que ficou famosa, segundo que ficou rica, porque ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E aí, quando as pessoas viajam de um país para o outro, principalmente para morar, elas estão sujeitas a este termo aqui, ó, da língua portuguesa, xenofobia, que é aversão a pessoas estrangeiras ou preconceito com pessoas estrangeiras. Ao chegar num país diferente do seu, você vai sofrer preconceito,
por ser latino. Os brasileiros são muito maltratados em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Os mexicanos são tratados de maneira quase que como animais enjaulados, crianças enjauladas, separadas das mães nos Estados Unidos. Então gravem bem isso, que nós vamos fazer trabalho e pesquisa sobre isso aqui. Xenofobia é uma consequência das migrações internacionais. As pessoas que migram, que saem do seu país de origem para viver em outro país, elas estão sujeitas à xenofobia, racismo, maus tratos. Quando arrumam um emprego, ainda são empregos de baixa qualidade, né? São humilhados de todas as formas. Então, bons estudos para vocês.